Em Pequim, Lula se encontra com o presidente chinês Xi Jinping e assina 15 acordos comerciais entre os países. E você vai ver também. Pequenos negócios são responsáveis por mais de 80% dos novos empregos no Brasil. Sob protestos, Tribunal Constitucional da França decide manter principais pontos da reforma da Previdência. Explosão em fazenda no Texas mata 18 mil vacas e deixa um homem gravemente ferido. No Dia Mundial do Café, você vai conhecer um pouco sobre a história da bebida queridinha dos brasileiros. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o presidente Lula se reuniu hoje em Pequim com o presidente da China, Xi Jinping. Os dois se encontraram no último dia da visita do brasileiro à China. Eles assinaram 15 acordos bilaterais e reafirmaram a intenção de aprimorar a parceria entre os países. Por volta das 16h30 no horário de Pequim, ainda madrugada no Brasil, Lula foi recebido por Xi Jinping. No encontro, o presidente da China disse estar feliz de ver Lula recuperado da pneumonia. O líder chinês falou que a relação com o Brasil é uma prioridade do seu governo. O presidente brasileiro disse que a parceria entre os dois países transcende o comércio. A China transcenda a questão comercial, porque queremos ter uma relação no campo da ciência e da tecnologia. Queremos ter uma relação profunda entre as nossas universidades para que a gente tenha mais alunos brasileiros na China e mais alunos chineses no Brasil. Lula também destacou que quer participar do desenvolvimento da energia artificial construída pelos chineses e que a visita de ontem à gigante de tecnologia demonstra ao mundo que o Brasil não tem preconceito com a China. O governo brasileiro assinou 15 acordos com a China. Entre os termos está a facilitação do comércio entre os dois países, a cooperação entre agências de notícias públicas e a colaboração para o desenvolvimento de tecnologias. No setor de tecnologia, ficou acertado o desenvolvimento de satélites para observar o desmatamento na Amazônia. Na área da educação, o intercâmbio entre pesquisadores e alunos. Na cultura, parceria na produção de audiovisuais. Um dos acordos traz um protocolo que deve ser seguido pelos frigoríficos brasileiros para a exportação de carne para a China. O último evento do dia seria uma declaração do presidente Lula na Embaixada Brasileira em Pequim, que acabou sendo cancelado. Um dos acordos assinados hoje prevê que o Brasil e a China vão construir e coordenar juntos um novo satélite. A previsão é de que o sino brasileiro seja levado ao espaço em 2028, lançado de uma base chinesa. A parceria entre os dois países nesse setor já tem mais de 30 anos. O nome CBERS vem do inglês e significa Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres. De julho de 1988 até aqui, o Brasil e a China produziram e enviaram ao espaço 5 satélites. 2 deles ainda estão em operação, orbitando em velocidade de 28 mil quilômetros por hora. O programa CBERS trouxe a oportunidade de monitoramento das riquezas naturais do país, o monitoramento urbano e a cultura. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é o responsável por acompanhar o projeto do Brasil. 300 milhões de dólares já foram investidos pelos dois países. O valor é equivalente a 1,5 bilhão de reais. O satélite Amazônia, que está em fase de integração, é 100% desenvolvido pelo Brasil e vai servir de base para o próximo satélite em parceria com a China. Outro avanço será o uso de um radar no lugar de câmeras, que vai permitir o registro de imagens da Amazônia mesmo encoberta por nuvens. E olha só que triste, 4 pessoas morreram e 13 ficaram feridas hoje em um incêndio em um abrigo que acolhe crianças em situação de risco social na zona sul do Recife.
Os bombeiros informaram que por volta das 6 horas da manhã, o fogo no Lar Paulo de Tarso já estava totalmente controlado. As chamas atingiram principalmente a sala e o terraço da instituição. Já os quartos foram tomados pela fumaça extremamente tóxica. Ao todo, 11 equipes foram ao local para controlar as chamas, que também atingiram uma casa vizinha. Entre os mortos estão 3 crianças e uma cuidadora. Os feridos foram encaminhados para o Hospital da Restauração na capital. O Lar Paulo de Tarso foi fundado em 1991. Segundo o site oficial, a organização não governamental recebe crianças e adolescentes encaminhados pelos conselhos tutelares e juizado da infância e juventude. Ainda não foi possível fazer a perícia para descobrir as causas do incêndio. Agora, a preocupação é com a estrutura do imóvel. E falando sobre economia, os pequenos negócios foram responsáveis por mais de 80% das contratações em fevereiro. Um levantamento feito pelo Sebrae apontou que foram oferecidas mais cerca de 207 mil vagas no mês. Com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o levantamento do Sebrae mostrou que as pequenas empresas foram responsáveis pela criação de 85% das vagas de trabalho somente em fevereiro. Dos 241.785 novos postos de trabalho criados, 206.697 vagas foram abertas por negócios de pequeno porte. No ano de 2022, esse tipo de empresa teve 78,4% de participação na geração total de empregos. Economistas avaliam que as vagas geradas pelas pequenas empresas reduzem a concentração da economia, absorvem uma mão de obra que depende de menos tecnologia, além de serem mais perto da casa das pessoas. Segundo o CAGED, o ramo de serviços foi o que gerou mais empregos em fevereiro, com mais de 135 mil contratações. Depois vem a indústria da transformação, que respondeu por 37 mil vagas, enquanto a construção criou 22 mil postos. Já o comércio teve saldo negativo, com o fechamento de 1.344 vagas de trabalho. As médias e grandes empresas tiveram saldo negativo em fevereiro, pelo segundo mês seguido, com mais demissões do que contratações. No acumulado desse ano, dos 326 mil empregos gerados, 83% foram nas micro e pequenas empresas. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar voltou a fechar em queda nesta sexta-feira, conforme investidores repercutiam a divulgação de dados econômicos nos Estados Unidos e acompanhavam a viagem do presidente Lula à China. A moeda norte-americana caiu 0,23%, cotada a R$ 4,91 na venda. E a cotação do dólar no mercado paralelo da Argentina bateu ontem um novo recorde histórico. Ultrapassou a barreira dos 400 pesos. A moeda norte-americana dobrou de valor em relação à moeda argentina no intervalo de 12 meses. A cotação paralela funciona como um termômetro da economia do país, que vive as incertezas do período que antecede as eleições presidenciais de outubro, em meio aos mais baixos níveis de reservas internacionais, como resultado do agravamento da escassez de dólares e uma longa estiagem que afeta a produção agrícola do país. Para tentar aliviar a escassez de dólares, o Ministério da Economia argentino anunciou na semana passada um pacote para incentivar a liquidação das exportações agrícolas pela cotação de 300 pesos, bem acima do câmbio oficial de 214 pesos. O chamado novo dólar soja entrou em vigor depois de um início lento, mas registrou um grande volume de liquidação de dólares, com o Banco Central acrescentando 332 milhões de dólares às reservas. E olha só que bacana, neste sábado, a partir das 4 da tarde, adolescentes de todo o Brasil vão se reunir no evento JQV Teens. O encontro é organizado pela Igreja Internacional da Graça de Deus. Teens estão on. Esse é o nome do encontro que promete resgatar adolescentes para a palavra de Deus. Na
programação, muita música, louvor, pregações, palestras e dinâmicas, ressaltando a identidade desses jovens a partir dos 10 anos de idade. Um dia, quando a glória vale mais. O evento marcará a retomada das atividades presenciais dos adolescentes. O culto será realizado em todas as igrejas Internacional da Graça de Deus do país que já possuem o movimento JQV Teens. Não me vejo sem a tua presença. Quem traz mais informações sobre o grupo e o evento é a líder nacional do Crianças que Vencem, Jucimara Oliveira. Há mais ou menos 4 anos, nós unimos Crianças que Vencem com Jovens que Vencem, porque os nossos adolescentes, eles não tinham uma transição natural para a juventude. Então a escolinha abriu as portas e os Jovens que Vencem vieram para dentro da escolinha para então trazer a palavra de Deus na linguagem e a maneira do adolescente. Aí nasceu o JQV Teens. Nós queremos apresentar Jesus ao adolescente como o melhor amigo, que ele tenha realmente a sua identidade reafirmada em Deus para se revestir da armadura de Deus, mas à maneira do adolescente. Ela aproveita para fazer um convite a todos os adolescentes. Nasceu no coração de Deus e você, teen, é plano e sonho do Senhor. Esteja conosco neste sábado, nós estamos unidos pela fé. E veja a seguir. Explosão em fazenda no Texas mata 18 mil vacas e deixa um homem gravemente ferido. E ainda, no Dia Mundial do Café, você vai conhecer um pouco sobre a história da bebida queridinha dos brasileiros. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. O ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, foi absolvido das acusações no esquema da Lava Jato. Pezão tinha sido condenado a quase 99 anos de prisão por corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região acolheu o recurso da defesa do ex-governador, que havia sido condenado na Operação Boca de Lobo, um desdobramento da Lava Jato. A decisão do TRF2 também beneficia Afonso Monerá, ex-secretário de Pezão, que tinha sido condenado a 24 anos de prisão. Em nota, os advogados de Pezão disseram que a revisão da condenação resgata a honra do ex-governador injustamente preso com base nas delações mentirosas e ilações no Ministério Público Federal. E uma operação da polícia contra o tráfico de drogas e roubo de veículos e cargas terminou com 11 presos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As investigações descobriram que os traficantes usavam os fundos de uma creche municipal como depósito de carros roubados. A Operação Torniquete da Polícia Civil ocorreu em várias comunidades do município e contou com o apoio da CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais. Na comunidade do Corte 8, os agentes prenderam o gerente do tráfico de drogas da favela, Célio Roger da Rocha, conhecido como Celinho, e Ronaldo do Nascimento, o Pezão, foragido da Paraíba por homicídio e que estava escondido aqui no Rio. A Polícia Civil foi com reforço ao local, já que na última operação na comunidade, 4 policiais foram baleados e 2 não resistiram. E olha só, 21 dos 23 bairros da capital fluminense aumentaram em 90% o valor do aluguel. Segundo pesquisa de uma plataforma de aluguel de imóveis, os bairros que mais sofreram com esse aumento foram Botafogo, na Zona Sul, e Pechincha, Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Freguesia, na Zona Oeste do Rio. O principal motivo para esse aumento é a alta temporada de procura por imóveis, já que muitos contratos vencem este ano. Segundo o especialista, a melhor dica é antecipar a busca e negociar valores. Eu fico por aqui e segunda eu volto com mais notícias do Rio. Ótimo fim de semana para todos.
Anderson, muito obrigada pelas informações. Um ótimo fim de semana para você. E olha só, a Organização Mundial da Saúde fez um novo alerta sobre a importância do uso de capacetes para prevenir acidentes. A nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. Segundo a OMS, o traumatismo craniano é a principal causa de morte de condutores de motos no mundo. Mas, por outro lado, ainda de acordo com a entidade, o uso do capacete pode reduzir em até 74% os ferimentos cerebrais. Esses dados fazem parte do novo manual criado com o objetivo de aumentar a adesão ao item pelos motociclistas. O guia da Organização Mundial da Saúde fornece conselhos aos gestores de políticas públicas e legisladores sobre as regulações e ações que visam o uso seguro de capacetes de qualidade para prevenir mortes nas estradas. O manual sugere ainda uma lei universal que obrigue o uso do item de segurança. A OMS alerta que, conforme aumenta a quantidade de motos no planeta, cresce também o desafio social e econômico para a prevenção de lesões causadas no trânsito, principalmente nos países de baixa e média renda. Segundo a entidade, se as tendências atuais continuarem, acidentes graves aumentarão drasticamente na maior parte do mundo nas próximas 2 décadas, com maior impacto recaindo sobre os cidadãos mais vulneráveis. Atualmente, cerca de 1.300.000 pessoas morrem no mundo em decorrência de acidentes de moto todos os anos. E os franceses realizaram novos protestos hoje na França contra a impopular reforma da Previdência. O colegiado também rejeitou um pedido da oposição de esquerda que solicitava um referendo para limitar a idade da reforma a 62 anos. Em resposta à aprovação, os sindicatos franceses convocaram uma mobilização excepcional para 1º de maio, Dia do Trabalhador. O líder de esquerda Jean-Luc Mélenchon tuitou que a decisão do Conselho Constitucional atende aos interesses da monarquia presidencial e não à soberania do povo. Mélenchon também escreveu que a luta deve continuar. Opositores pedem que Macron não promulgue a lei e dizem que esta é a única forma de acalmar a revolta no país. O presidente francês, no entanto, já declarou que quer que a reforma entre em vigor até o fim deste ano. E a ditadura da Coreia do Norte afirmou hoje ter testado um míssil balístico intercontinental de combustível sólido que seria o mais perigoso até agora. De acordo com a agência oficial de notícias KCNA, um novo tipo de ICBM, o Hwasong-18, foi disparado e cumpriu sua missão como importante elemento de dissuasão e futuro recurso central da força estratégica. O órgão ressaltou ainda que o objetivo do lançamento era confirmar o desempenho dos motores de combustível sólido para mísseis de várias fases e calcular a viabilidade militar do novo sistema. Até agora, todos os mísseis intercontinentais conhecidos de Pyongyang eram impulsionados por combustível líquido, mas o líder Kim Jong-un havia colocado o desenvolvimento de um projétil de combustível sólido como prioridade. Esses mísseis são mais fáceis de se armazenar e transportar, mais estáveis e mais rápidos de lançar, o que os torna mais difíceis de serem detectados e neutralizados. E olha só essa história, uma explosão em uma fazenda no estado americano do Texas matou 18.000 cabeças de gado e feriu um funcionário gravemente. Autoridades ainda investigam a origem da tragédia, que pode ter sido causada pelo superaquecimento de um sistema para remover esterco. Bombeiros e policiais foram até o local da ocorrência e resgataram um funcionário, que foi levado a um hospital no município vizinho de Lubbock. O comissário da Agricultura do Texas, Sid Miller, lamentou a maior tragédia envolvendo gado na história do estado do sul americano e disse que as investigações ainda vão levar algum tempo. O gabinete do xerife do condado de Castro disse a uma afiliada da emissora CBS que um sistema para remover esterco dos celeiros pode ter superaquecido e ocasionado o incêndio. Uma das hipóteses é que o gás metano tenha se incendiado e depois se espalhado com a explosão e o fogo. O Animal Welfare Institute, uma das organizações mais antigas dos Estados Unidos, disse que as fazendas devem melhorar seus sistemas para garantir proteção aos animais. E neste 14 de abril é comemorado o Dia Mundial do Café e o que chama a atenção é que a data antecede um dos momentos mais emblemáticos para o setor em todo o mundo. A colheita da safra no Brasil, país que lidera a produção do grão.
Presente em pelo menos 98% dos lares no Brasil, chegando a mais de 120 países por ano, o café tem um dia mundial para chamar de seu. Os olhos do mercado estão voltados para a produção brasileira, na expectativa de uma recuperação após anos de condições climáticas adversas. A cafeicultura brasileira se mantém há mais de 150 anos líder em pesquisa e produção, e para se adaptar ao mercado atual, investe em qualidade e sustentabilidade para abastecer o mercado mundial. Na maior região produtora de café, no sul de Minas Gerais, apesar das lavouras ainda não apresentarem potencial máximo de produção, as expectativas são positivas para o ciclo, que deve se iniciar no fim de maio. Em termos de volume, é esperado um desempenho mais positivo para a safra de 2023, com produção de cerca de 8 milhões de sacas. E hoje é sexta-feira, dia de falar sobre os animais aqui no programa, e a nossa repórter Caroline Povoleri vai apresentar um bichinho diferente que entrou para o livro dos recordes como a Jovem Senhora de Santa Catarina. Boa noite, Carol. Boa noite, Juliana. Nós já conhecemos aqui na nossa série de reportagens sobre pets o cachorrinho mais velho do mundo que entrou para o livro dos recordes. Mas existe um outro animalzinho de estimação ainda mais velho ou mais velha. É a Juracir. Os anos literalmente carregados nas costas dessa tartaruga fizeram com que ela vivenciasse a Segunda Guerra Mundial, a queda do Muro de Berlim e, aqui no Brasil, a época da moeda cruzeiro e do cruzado. Juracir mora atualmente na cidade de Joinville, no norte de Santa Catarina, junto de sua tutora há 20 anos. A jovem senhora nunca chegou a procriar, embora já tenha colocado os ovos. No verão e na primavera, Juracir já começa a se preparar para hibernar no inverno, se alimentando de tudo um pouco. Além da boa alimentação e dos cuidados necessários diariamente, a jabuti também adora se socializar com todos os gatos, cachorros e outros jabutis da casa. Quem sabe essa tartaruguinha não quebra o recorde mundial no Guinness Book de Jonathan, um jabuti de 190 anos da família das tartarugas gigantes de Aldabra. Vida mais longa ainda e com saúde a Juracir. Na próxima sexta-feira eu volto, dessa vez com uma gatinha que viralizou nas redes sociais por gostar mais do cãozinho da família do que dos seus próprios tutores. Tchau, tchau. Que gracinha, hein, Carol? Adorei. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e um ótimo fim de semana para você. Até mais!